Bom anoitecer, amados irmãos e amigos da plataforma do Facebook. Que o Eterno continue abençoando a ti e toda a sua casa. Chegamos um momento oportuno de mais uma vez podermos estarmos aqui reunidos como Querrilá para um bate-papo, para examinarmos as Escrituras e atentarmos aquilo que o Pai tem para cada um de nós nesta noite. Então eu quero já dar boas-vindas a todos os amados irmãos. A irmã Carla Souza, minha esposa, já está aí conosco também. Nossa querida irmã Deusa. Bem-vindo, querida irmã Deusa, que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa, em nome de Yahshua Mashiach. E os demais irmãos, que estão sempre aí conosco aí, nessa comunhão, nessa caminhada, dia após dia, sabendo que a nossa redenção está mais próxima do que ontem, né, irmão? Cada dia que passa, a gente sabe que vamos se aproximando desse maior evento que, segundo as Escrituras, tem sido anunciado de geração em geração. Então eu quero de antemão já pedir licença para entrar agora pelas portas da tua casa, através desse veículo de comunicação. Então eu quero te pedir a tua bênção para que a gente possamos estar aqui nesse momento de comunhão. Irmã Eunice, seja bem-vinda em nome de Yahshua Mashiach. Nosso irmão João Fernando, bem-vindo em nome de Yahshua Mashiach. Os amados irmãos aí que estão chegando para esse momento, irmãos, de reflexão das Escrituras da Palavra do Pai. Podemos dizer que até aqui o Pai tem nos ajudado, até aqui o Pai tem fortalecido o nosso ser através da Emuná, para que a gente não venhamos sucumbir. Irmã Iranilda, paz de Yahshua, forte abraço a toda a família Johnny aí, um beijo no coração dos amados irmãos. Queremos já mandar um abraço e um beijo para o casal, a irmã Eli, o irmão Paulinho, que nesta hora estão em viagem para Natal. Que o Pai continue com eles nessa viagem, que eles possam chegar em segurança. Eles foram para visitar os seus entes queridos. Forte abraço, irmã Eli, forte abraço, irmão Paulinho. Que vocês possam ser bem sucedido, nessa missão, nessa viagem. Em nome de Yahshua Mashiach. Bom Carlos Belém, seja bem-vindo em nome de Yahshua. E os demais amados irmãos que aí vão entrando, irmãos? Bom, tempo é preciosidade, a gente não pode perder tempo. Está chegando lento aqui para mim, a legenda, mas assim que for chegando, a gente vai estar agradecendo aí, externando a nossa gratidão aí pela companhia dos amados irmãos. Nosso irmão Wilson, servo de Yahshua, forte abraço, bem-vindo em nome de Yahshua Mashiach. Nosso irmão Marinho, de Yahshua, nosso amado e querido irmão Chiquinho, que também está sempre conosco aí. Um bem-vindo a todos os amados irmãos. Irmão Jorjão, meu amado irmão do coração, forte abraço, beijo no coração. E um forte abraço e um beijo no coração coletivamente aí para Querrilá de Yahshua Mashiach, irmãos? Então, tempo é preciosidade, a gente não pode perder tempo, irmãos. Então, hoje o Eterno colocou uma palavra no nosso coração, nós fizemos um prenúncio. Nosso querido irmão Arlindão, forte abraço, meu irmão. Obrigado pela sua companhia, obrigado por esse momento de comunhão. Ora, ó Pai, que possamos ser felizes na nossa fala, na interpretação de todo o texto que a gente vai estar falando aqui em nome de Yahshua. Honra, glória, louvor, adoração, somente aquele que vive e reina para todo sempre. Somos gratos, Pai, pelo amor de Yahshua Mashiach derramado naquele madeiro por cada um de nós. Irmã Maria Inês, forte abraço, bem-vinda em nome de Yahshua. Então, irmãos, qual é o título da nossa fala hoje aqui, irmãos? Qual é o título da nossa fala aqui? As raposinhas, que atacam as vidas espirituais, as raposas da vinha espiritual. Devemos atentar para isso. Não tenho dúvida que talvez você já possa ter ouvido a falar algo a respeito disso. Porque o Pai tem a sua noiva, a sua Querrilá, como um jardim fechado, irmão. E todas as pessoas que têm jardim, todas as pessoas que têm o apreço por jardim, têm ciúme desse jardim,
tem que ter cuidado, tem que estar sempre vendo para que nada de ruim aconteça nesse jardim. Então o pai, ele tem a sua Querrilá como um jardim fechado. Par de Alça, irmão Celso, Carlos, outro companheiro aí de live, que a gente possa sermos felizes aí. Em nome de Alcha Machia. Forte abraço a ti e toda a sua casa. Então as escrituras, ela nos mostra isso. O Pai tem em cada um de nós a sua Querrilá, o corpo do Machia, como um jardim fechado. Irmão Roberto, tem uma referência das escrituras? Sim, tem sim. Lá no livro de Cânticos, ou Cantares, capítulo de número 4, leia comigo. E se você não quiser ler, marca aí para depois você ler. Eu vou ler o versículo de número 12 do capítulo 4 para você entender que o pai ele faz um paralelo, né, de um jardim à sua noiva, à sua Querrilá. Verso 12 diz: és como um jardim fechado, minha noiva e minha irmã. És real, és jardim fechado, uma fonte lacrada. Verso de número 13: de ti brota um pomar de romãs, graúdas, como frutos excelentes e saborosos, flores de hena, perfumada, e nardo puro, nardo e açafrão, cálamo e canela, com todo tipo de madeiras aromáticas, mirra, óleos, com todas as mais finas e caras especiarias. Amada, és a fonte mais lindo jardim, origem das águas vivas, que se tornam correntes e descem volumosas e refrescantes do Líbano. Aleluia. Então você vai ver aqui que o pai tem a sua Querrilá, a sua noiva, como um jardim. E esse jardim é um jardim particular, é um jardim fechado. E ele vai dizer as características desse jardim, o que esse jardim é capaz de produzir, né? Vou ler mais uma vez aqui, Cantares capítulo 4, verso de número 12. És como um jardim fechado, minha noiva e minha irmã. Israel, né? Israel é jardim fechado, uma fonte lacrada. Versículo de número 13. De ti brota um pomar de romãs, graúdas, com frutos excelentes e saborosos, flores de hena, perfumada e nardo puro, nardo e açafrão, cálamo e canela, com todo tipo de madeiras aromáticas, mirra e aloés, com todas as mais finas e caras especiarias. Amada, és fonte do mais lindo jardim, origem das águas vivas, que se tornam correntes e descem volumosas e refrescantes do Líbano. Aleluia. Então o pai, ele tem a sua noiva agora. É claro que quando foi escrito aqui, endereçava diretamente para Israel, mas agora a gente sabe que o pai, ele tem uma noiva aqui na terra. E essa noiva, nós sabemos que é a sua Querrilá. E essa noiva, ele tem tratado, essa noiva, ele tem trabalhado para que esse jardim continue sendo um jardim fechado, um jardim, né, que ele sinta prazer e alegria. Mas todo jardim tem que ter os seus cuidados, todo jardim tem que ser trabalhado, todo jardim, irmãos, ele tem que ser cuidado, não tem jeito. Você pode ter um jardim, mas se você não cuidar, as flores murcham, o solo ele começa a ficar ressecado, se você não adubar a terra, se você não estercar a terra, se você não molhar a terra, se você não tirar ali, né, aqueles bichos, insetos que vão, sabe, trabalhando para a destruição do jardim. E quando você menos esperar, aquele jardim já se foi. A nossa vida é assim. Nós, como membro do corpo do Machia, devemos estar sempre atentos, porque cada um de nós representamos uma flor.
A cada um de nós representamos, irmãos, algo tremendo dentro desse jardim. Bom, e aí Salomão continua escrevendo, quando ele chega no verso de número 2:15, ele vai dizer: agarrai-nos, as raposas, as pequenas raposas que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. Então está escrito aqui, tem um problema. As raposas e as raposinhas, elas atacam o jardim, ela ataca o pomar, ela ataca a nossa vinha. E se elas não forem pegas, se elas não forem tiradas, elas vão fazer uma grande destruição nesse jardim. Então precisamos atentar para essas raposinhas. Porque a raposa grande, nós já falamos isso até em outras lives, a raposa grande é fácil de você identificá-la. E fazendo um paralelo, isso significa o quê? O pecado, uma vida distorcida, uma vida de altos e baixos. Então precisamos, se nós sonhamos com arrebatamento, se nós sonhamos nesse maior evento que está às portas, nós vemos tantas pessoas eufóricas com um arrebatamento que está às portas, mas muitas das vezes não se preocupa com o seu jardim, não se preocupa em analisar como está a sua vida no decorrer do dia, no decorrer da semana, no decorrer do tempo que o Pai assim tem dado como favor a ele aqui na terra. As pessoas só estão muito focadas em arrebatamento, mas não faz uma retrospectiva da sua vida. Não vê como está o seu jardim, se o seu jardim realmente está já 100% aprovado ou lhe falta alguma coisa. Essas raposinhas, mesmo a gente muitas das vezes não percebe, mas elas vão ali minando ao ponto daquele jardim começar a ser destruído. Então, irmãos, analisando o texto, as passagens das Escrituras, eu cheguei à conclusão que existe 4 tipos de pessoas que Satanás não pode prevalecer sobre a vida dessas pessoas. Sério, irmão Roberto? Sim, sério. Eu cheguei a essa conclusão analisando, buscando aqui entendimento nas Escrituras. Então, as Escrituras me mostrou que existe 4 tipos de pessoas que Satanás não pode prevalecer sobre a vida dela. Ele pode até, muitas das vezes, entrar em batalha espiritual, porque é óbvio que se essas pessoas o diabo não pode prevalecer, isso não quer dizer que você não vai entrar em conflito, que você não vai ter que batalhar através da sua emunar para se fortalecer e cada vez mais ter o aval de provação. Então, 4 tipos de pessoas que Satanás não pode prevalecer sobre a vida dessas pessoas. A primeira pessoa, eu cheguei à conclusão que ela tem essas características. São pecadores humildes, que logo se arrependem dos seus pecados. São pessoas que têm uma facilidade muito rápida, muito grande, de olhar para dentro de si e ver que ela é um pecador, ela tem essa sensibilidade, né? Então, são pecadores humildes que logo se arrependem dos seus pecados, porque para o eterno não existe pecadinho nem pecadão, você já está cansado de ouvir. A Escritura diz que nós somos apanhados por pensamentos, palavras, obras e omissões. Então precisamos ter essa sensibilidade, precisamos proceder com honestidade conosco mesmo. Então são pecadores humildes que logo se arrependem dos seus pecados. Quando ele consegue identificar o delito, ele logo se arrepende, pede logo perdão ao nosso Abba Pai. A gente podia dar vários exemplos aqui nas Escrituras, mas como a gente tem um tempo de live para ela não ficar extensa, é só você analisar, buscar aí e ver quantas pessoas se arrependeram rapidamente dos seus pecados. Por exemplo, a Escritura vai dizer de um personagem chamado quem? Chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano, você já sabe disso, cobrador de impostos. Mas quando ele ouviu falar de Yahshua, quando ele abriu o coração, quando ele deu atenção àquilo que as pessoas falavam a respeito de Yahshua, ele identificou-se humildemente, identificou-se que era um pecador e logo buscou o arrependimento. Tanto é que a Escritura diz que ele foi ter com
Yahusha. Mas ele não teve nem coragem, né, de encarar Yahusha, e diz as Escrituras que ele subiu num sicômoro, numa árvore. Mas procedia em Yahusha, né, a onisciência. E quando Yahusha passa embaixo daquele sicômoro, Yahusha diz: desça rápido, Zaqueu. Desça rápido, porque hoje convém eu repousar na sua casa. E aí o texto vai dizer, lá na frente, que aquele homem verdadeiramente estava arrependido e foi alcançado por Yahusha. Então, esse é o primeiro tipo de pessoas, né? Pessoa pecadora, mas humilde, reconhece rápido o seu delito e a sua falha. E tem a capacidade, ou gera a capacidade, rapidamente, de pedir perdão ao Pai e se quebrantar na sua presença. Qual é a segunda pessoa, irmão Roberto? A segunda pessoa são indivíduos que reconhecem suas imperfeições e logo se arrepende também dos seus atos, das suas atitudes equivocadas. Né? Tem pessoas que ele olha para ele e reconhece as suas imperfeições, não se coloca diante de ninguém como bambambam, como certo, porque todos são imperfeitos. Todos que vivem nessa matéria caída são imperfeitos, e a gente tem que ficar atento para não vestirmos essa roupagem e bater no nosso peito como pessoas perfeitas. Então, esse indivíduo, ele reconhece suas imperfeições, as suas limitações, e logo abre a boca em oração pedindo ao Pai que o capacite, que o fortaleça, sabe? Que o instrua, que o oriente para as devidas tarefas do reino espiritual. Tiago escreve uma carta dizendo: olha, irmãos, aqueles que não têm sabedoria, peça ao Pai. Peça ao Pai, se humilhe diante do Pai, reconheça a tua limitação, reconheça o quanto você, com a sua habilidade, ou talvez com o seu intelecto, não é capaz de executar as tarefas menores, as mais simples do reino. Então essas pessoas precisam reconhecer. Então quando a gente reconhece isso, irmão, que somos pecadores, mas humildes, o diabo, ele sabe que a pessoa até vacilou, mas ele sabe que aquela pessoa vai correr rápido para a presença do nosso Abba Pai. Ele sabe que essa pessoa, ela não vai demorar muito tempo. Ela reconhece que ela é um pecador, mas ela tem a humildade de voltar-se rápido para o Pai em quebrantamento, em plantos. Podia te dar outra referência, no Salmo 51, está ali a oração de Dude. Ele cometeu um delito muito grave, segundo o conceito dos homens e até mesmo os olhos do Pai. Mas as Escrituras dizem que quando ele foi repreendido, quando a ficha dele caiu a respeito do que ele tentava ocultar aos olhos do homem, mas diante do Pai, nu e patente, as Escrituras vai dizer que ele se quebranta, ele reconhece que mesmo com aquela pompa de rei, mesmo com aquela responsabilidade de estar governando terrenamente Israel, ele era um pecador, e ele vai, num ato de humildade, ele vai dizer: contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja puro quando julgares. E ali se quebranta na presença do Pai, o Pai o perdoa, entendemos que ficam as sequelas, né? Fica ali a soma negativa, né, de um erro, mas ele se quebrantou na presença do Pai. Então, o segundo é indivíduos que reconhecem as suas imperfeições, as suas limitações, a sua falta de capacidade para exercer, ainda que seja a mínima tarefa no reino. E aí ele se coloca ali na presença do Pai, declara, e o Pai trabalha capacitando aquela pessoa para a obra do reino. A terceira pessoa
que o diabo, irmãos, não pode prevalecer sobre a vida dessas pessoas são os guerreiros orantes, aquelas pessoas que têm um compromisso de estar orando. Todos nós sabemos que precisamos estar orando e orando em todo tempo, em todo momento. E Alcha ensinou isso. Ele diz, olha, orai em todo tempo, orai um pelos outros, orai, esteja atento orando. Então são os guerreiros orantes e em todo tempo estão em vigilância também. Se vestem da armadura de alma, aquilo que Shaul ensinou lá em Carta aos Efésios, capítulo de número 6. Ele falou, olha, se vistam de toda a armadura e fiquem firmes. Então são aquelas pessoas que se colocam no mundo espiritual, no campo de batalha, em intercessão. São os verdadeiros guerreiros de intercessões, são os verdadeiros vigilantes desta caminhada espiritual, e não só pela vida, mas pela Querrilar, não só, ou melhor dizendo, pela sua própria vida, mas pela vida da Querrilar de Alcha. Quantas pessoas na inércia da oração, que já não tem mais força para orar, já não jejuam mais, e aí ficam na carona. Irmãos, ora por mim, irmão, jejua por mim. Não, precisamos estar atento, precisamos nos enquadrar nesse grupo aqui de pessoas rapidamente. Que grupo é esse, irmão Roberto? Os 4 tipos de pessoas que Satanás não pode prevalecer sobre a vida delas. Nós estamos falando sobre isso. São aquelas pessoas que são pecadoras, mas são pessoas humildes, reconhecem, não ocultam aos olhos do Pai. Eles se quebrantam, buscam ali o conserto com o Pai. Segundo, são os indivíduos que reconhecem as suas imperfeições, as suas limitações, a sua falta de capacidade, a sua falta, muitas das vezes, de entendimento a respeito das coisas do reino. E Tiago escreve, Jacob escreve uma carta dizendo, irmãos, aquele que não tem sabedoria, peça ao Pai. Nós estamos cansados de saber que o Eterno que capacita, mas ele quer olhar para mim e falar, olha, Pai, eu tenho essa tarefa para fazer, mas eu sou limitado. Se tu não me capacitar, eu jamais posso executar essa tarefa, por mais simples que seja. E todas as tarefas que sejam mais simples que sejam, nós precisamos estar capacitados para fazer. Porque as pessoas falam assim, isso aí é coisa boba, isso é coisa simples, a gente vai executar rápido. É fácil de fazer. Não, lembre-se de uma coisa, qualquer tipo de tarefa para o reino espiritual, muita prudência ainda é pouca. Muita vigilância ainda é pouca. Então precisamos estar sempre na total dependência do nosso Abba Pai. Se nós quisermos ser verdadeiramente um jardim fechado e não deixar as coisas pequenas nos corroer, nos corromper, nós iremos prevalecer nas batalhas espirituais. Tem uma passagem das Escrituras lá no livro do profeta Zacariel, talvez uma passagem conhecida por algumas pessoas. Zacarias capítulo 4, eu só vou ler um verso apenas, versículo de número 10. Porquanto aquele que acham insignificante os dias dos pequenos trabalhos, ficarão agradavelmente surpresos ao virem a pedra principal, o prumo nas mãos de Zorobabel. Então Iau me revelou, eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos de Iau, que percorre toda a terra sem cessar. Então você vai ver o que estava na mão do governador Zorobabel naquela época, onde o povo precisava voltar a adorar o Pai, ser restaurado espiritualmente e até geograficamente. As ruínas, a primeira coisa que ele colocou sobre a sua mão foi um prumo. O que é um prumo, irmão Roberto? Um pedaço de pau com um furo no meio, com uma corda que passa sobre o centro desse furo e um pêndulo na ponta. Mas é tremendo na obra. Sem o prumo, a parede fica torta. Sem o prumo,
Você não consegue levantar uma parede, sabe, direitinha, porque vai ficar tudo torto. Então a primeira coisa que ele precisava usar era essa ferramenta, o prumo. A primeira coisa que nós precisamos todo dia está em nossa mão é o prumo espiritual, colocando a nossa vida ao dispor do Pai para ver se a gente não está indo nem para a direita nem para a esquerda, mas se estamos caminhando em caminhos retos, em estradas e em veredas que o Pai já traçou por cada um de nós. Então, uma coisa pequenininha que muitas vezes as pessoas acham insignificante, mas fundamental na construção. Irmãos, tem coisas pequenininhas na minha vida e na sua vida que é fundamental para continuarmos com uma comunhão plena com o nosso Abba Pai através do Ruach Kadosh. Coisinhas que muitas das vezes a gente passa batido, nem liga, mas são coisas fundamentais para que possamos ter uma vida aprovada na presença do Pai. Se sonhamos tanto com esse evento, a gente está vendo aí muitas pessoas voltadas em arrebatamento, nas lives do irmão Romilson, aleluia, não é nada de errado, mas nós temos que olhar para a nossa vida, Você tem que ver como é que estão as suas vestes, você tem que ver como é que está o seu dia a dia, você tem que ver como está a sua caminhada. Se você pretende ser arrebatado por medo da grande tribulação, ou se você verdadeiramente quer ser arrebatado porque você sente essa necessidade de estar próximo do Pai, ao lado do Pai, o adorando. Então, se a gente só tem interesse de sair dessa terra com medo, com pavor, com as coisas que nós sabemos que vão se manifestar depois do arrebatamento, a gente pode estar cometendo um erro muito grotesco. Não, o arrebatamento, ao meu ponto de vista, é um detalhe de uma vida de caminhada na presença do Abba Pai. Quando eu ando com o Pai, quando eu me preocupo com as coisas pequenas, quando eu me preocupo com o meu jardim, eu preciso estar cuidando desse jardim, porque as Escrituras dizem que eu faço parte desse jardim fechado do Pai. Então eu preciso me preocupar com isso, com coisas pequenas, sabe? Aqueles bichinhos, aqueles parasitas, aqueles vermezinhos pequenininhos que bate lá no jardim, quando você vê, faz uma destruição. Em particularidade, irmãos, eu gosto muito de planta, gosto de estar sempre mexendo com a terra quando eu tenho tempo. Então, eu gosto de plantar couve, eu gosto de plantar salsinha, eu gosto de plantar alguns tipos de hortaliça, mas todo dia eu tenho que ir lá ver. No dia que eu não vou lá vigiar minha horta, quando eu olho para as folhas da couve, muitas delas já estão comidas. Quando eu olho, sabe, atrás da folha da couve está lá, sabe, aquele emaranhado de lagarta comendo. Isso é rápido, de um dia para o outro. À noite você bota a lanterna, você vê caramujos, né, comendo, atacando a sua planta, a horta. E aquilo a gente aprende a lição, sabe? Aos olhos natural tá bonito, mas se você olhar atrás da folha, você pode encontrar lagartas, lacustas, as que vão destruindo. Nós vamos encontrar caramujos, nós vamos encontrar parasitas, vermes que vão atacar a sua horta, o seu jardim. E quando você pensar que não, aquilo está tudo destruído. São as coisas o quê? Pequenininha. São as coisas pequenininhas que muitas das vezes as pessoas ignoram. Muitas das vezes as pessoas acham que são insignificantes. E Alcha, certa vez, ele deu um ensinamento interessante. Deu, irmão Roberto? Deu. Ele falou algo tremendo lá no livro de Lucas, Lucar, no capítulo de número 12. E ele estava falando, se nós pegarmos aqui a partir do versículo de número 22, o subtítulo é: os fiéis não devem viver ansiosos. Então ele já estava ensinando aqui qual é o problema das pessoas viver ansiosa, solícita, sabe? Preocupação desacerbada, ao ponto que vai mexer com a sua saúde. E ali, e Alcha estava, se nós pegarmos o texto aqui, talvez conhecido por algumas pessoas, mas eu vou ler, a gente tem um pouquinho de tempo, eu vou ler aqui a partir do versículo 22, que ele estava falando sobre a respeito de ansiedade, pessoas que estavam, sabe, solícita com a vida, preocupada demais. Verso 22 do capítulo de número 12 de Lucas, diz assim: então, dirigindo-se aos seus discípulos, e Alcha os exortou
Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com as vossas próprias vidas, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. É a preocupação do pessoal, comida e vestimenta. Verso 23. Porquanto a vida é mais preciosa do que alimento, e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não possuem armazéns, nem celeiro, contudo, Ial os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da nossa vida, ou da sua vida? Ele falou, poxa, quem de nós aqui me mostra e me prove que preocupação você pode prolongar um pouco mais a sua vida? E Alcha, com o maior carinho, o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, ensinando ali a sua Querrilá. E ele vai falar algo aqui no verso 26. Ele vai dizer, considerando que vós não podes fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, porque vos preocupais com todas as outras. Olha só, e Alcha não estava falando as coisas grandes da vida, não. Ele falou, se vocês se embaraçam todo com as coisas pequenas, se vocês não são capazes de desenrolar, de vocês sanar os problemas mais simples, fica difícil vocês compreender as coisas do reino que são profundas. Então Yahshua estava falando do dia a dia. E ele falou, tem coisinhas tão pequenininhas no dia a dia de vocês que vocês se embaraçam todo. Vocês nem com essas coisas pequenininhas vocês conseguem desembaraçar, resolver. Então são essas coisas pequenininhas que muitas das vezes vai minando a gente. E a gente vai protelando, vai deixando para lá, e a gente não chega num denominador comum. Ele dá outro ensinamento lá no capítulo 16, do mesmo livro, Lucas, capítulo 16, só um verso apenas. Lucas 16, verso de número 10. Ele vai dizer assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se eu não sou capaz de vigiar as coisas pequenas da minha vida espiritual, eu vou ser incapaz de ver as coisas maiores. Então ele estava falando, olha, você também tem que ser fiel nas coisas pequenininhas. Você precisa atentar para as coisas pequenininhas. Que é uma coisa pequenininha hoje, uma coisa pequenininha amanhã, uma coisa pequenininha amanhã. E quando você ver, você está com problema na sua saúde espiritual. Questões, quesitos que podem ser resolvidos rapidamente e muitas das vezes a gente protela. Então, como é que a gente resolve esses conflitos? Precisamos estar, como eu falei do terceiro personagem aqui, guerreiros orantes. Pessoas que são compromissadas com a oração, com o jejum, né? Que estão sempre atentos, que se preocupam com todos os aparatos da armadura que está escrita em Carta aos Efésios capítulo 6, sem bobear com a sua vida espiritual, principalmente nos mínimos detalhes, nas coisas pequenininhas, nas coisas que muitas das vezes ignoramos e achamos insignificante. Então falamos da primeira pessoa, que Satanás não pode prevalecer. O diabo não pode prevalecer sobre a vida dessas pessoas, pecadores humildes, pessoas que rapidamente reconhecem o seu delito e ali se quebranta na presença do Pai e começa a esforçar-se, batalhar para não cair mais naquele delito. A segunda pessoa, o segundo indivíduo é aquela pessoa que reconhece a sua limitação, reconhece as suas fraquezas e logo se prostra aos pés do Pai, orando por libertação, por capacitação, por aprovação em tudo aquilo que ele irá apresentar à obra do reino. Lembra que a Escritura vai dizer que nós, cada um de nós, pesa sobre nós a responsabilidade de estarmos na edificação do corpo do Mashiach.
E eu falei em outras lives, que tipo de material eu e você estamos preocupados em verdadeiramente apresentar aquele lar de Alcha para a edificação. E os materiais nobres nós sabemos que são pedras preciosas, a pratas e o ouro. Mas Shaul escreve também que muitas pessoas iam trazer pau, feno e palha. Então, coisas pequenas, leves, coisas que vão até apresentar como edificação da obra do corpo, mas são coisas que vão ser reprovadas lá no final da matemática do nosso Pai. Então, irmãos, quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos preocupamos com esse princípio de oração, porque Alcha passou aqui com todos os problemas, com todas as dificuldades que ele encarou, mas foi bem sucedido em todas as suas tarefas espirituais, porque tinha uma vida de oração. Tinha uma vida de oração. Ele era compromissado, ele não abria mão da oração. Eu sempre falei isso aqui nas nossas lives, irmãos. Eu tenho que ter prazer da oração. Às vezes moído, às vezes cansado, mas você tem que chegar uma hora e vai falar, eu tenho que orar, eu tenho que orar. Ontem eu estava trabalhando, ajudando um amigo numa situação muito pendente. Um calor terreno. A gente estava trabalhando em cima de um telhado. Ali aquele calor, mas eu ligadinho com o pai ali, sabe? Aquele calor. Eu fazendo o destelhamento daquele telhado para botar tudo novo. E ali ligadinho com o pai. E ali mediante aquela poeira, mediante aquele calor, o pai me deu a graça de eu estar ali fechando os meus olhos e clamando, e clamando, e clamando. E não demorou nada, alguém me pedindo um auxílio de intercessão, de oração. Pedindo uma palavra. Eu falei, nossa, como a gente tem que estar ligado, quer que onde esteja, quer que esteja fazendo qualquer coisa, a gente não pode se desligar. Então, são os guerreiros espirituais, como nós falamos aqui, pessoas orantes, sabe? Se der para prostrar, se prostra, se não der para prostrar, em pé, tu liga os teus pensamentos ao trono, aonde o Pai habita, e ali fala com ele, se você mesmo clama, se preocupe com a sua armadura, com as coisas pequenininhas. Se nós pegarmos, cada empecilho da armadura são coisas pequenas. O capacete é um capacete. A couraça é uma couraça, que só cabe ali naquele corpo. O escudo é um escudo, a espada é uma espada. A sandália é o par. Mas você vê que são coisas pequenas, mas é necessário estar na vida de cada um daqueles que caminham nesta terra, rumo ao triunfo que o Pai, através do seu Filho, já conquistou naquele madeiro. E a quarta pessoa, irmão Roberto, você falou de 4 pessoas. Sim, eu falei da primeira, falei da segunda, falei da terceira. E a quarta são as verdadeiras pessoas, os verdadeiros guerreiros, que são seguidores de Alcha Mashiach, aquele que desenvolve uma intimidade, aquele que desenvolve um relacionamento com Yahshua. Tem o prazer de levantar e dizer, caminha comigo, meu irmão mais velho, nessa terra de peregrinação a qual eu ainda estou, porque tu já passou, mas eu continuo. A gente precisa desenvolver um relacionamento com o verdadeiro dono do jardim, porque ele vai destruir. Olha, isso aqui é para matar esse tipo de lesma. Esse antídoto aqui é para eliminar as largatas. Esse antídoto aqui, você vai tirar todos os parasitas que muitas das vezes estão querendo minar esse jardim a qual eu disse que tem que ser fechado. Então, quando a gente anda, quando a gente começa a desenvolver um relacionamento com o verdadeiro dono do jardim, com esse verdadeiro dono do jardim, ele vai começar a nos orientar a como eliminar todo o problema do nosso jardim. E são as coisas pequenininhas. São as coisas pequenininhas. São as coisas que muitas das vezes a gente... poxa, eu não queria falar, acabei falando. Tiago escreve no capítulo 3, você já sabe o que está escrito no capítulo 3, no versículo de número 5. Que coisa pequenininha, irmão Roberto. Aqui, esse pedaço de membro que está aqui na minha boca, que está emitindo o som através das minhas cordas vocais aí aos teus tímpanos. Esse pedacinho de carne aqui é algo pequenininho, mas ele pode incendiar o que? Um bosque, as coisas pequenininhas, uma fala de malícia, sabe, uma fala
de maldade, de perversidade, você pode comprometer o seu relacionamento espiritual com o Ruach Kadosh. Então precisamos atentar. Se nós estamos dentro desse contexto do arrebatamento, não adianta a gente ficar só, o arrebatamento está chegando, contando, contagem regressiva, se as coisas mínimas, as coisas mais simples, muitas das vezes nós deixamos a desejar. Deixamos a desejar. Então precisamos rever valores. Precisamos nos enquadrar nesse grupo aqui que o diabo não pode prevalecer. 4 tipos de comportamento que eu preciso ter, que eu preciso executar, que eu preciso botar em prática. Pecadores humildes. Eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu tenho que me manter na minha humildade. Pai, poxa, me ajuda aqui, Pai. Nessa questão que ainda eu não consegui, me ajuda. Sabe, o apóstolo Shaul se colocava assim. Ele dizia, miserável de homem que sou, o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse eu estou sempre fazendo. Pecador que reconhece, mas tem a humildade de confessar, de falar para o nosso Abba Pai a sua necessidade, sabe, de transformação verdadeiramente. Qual é o segundo, irmão Roberto? O indivíduo que reconhece suas imperfeições, as suas limitações, a sua falta de capacidade, a sua falta de habilidade, talvez muitas das vezes no entendimento de coisas que são tão simples. E aí precisamos nos quebrantar na presença do nosso Pai. Pai, em nome de Yahushua, por favor, me ajude aqui. Você sabe que tem plantas, você sabe que tem hortaliças, você sabe que existe árvores que precisam, que requer de mais cuidados, de uma terra mais fértil, de uma terra mais cuidada, de estar sendo regado a tempo e a tempo, para que ela possa produzir naquela escala de 30, 60 e uns chegam até 100%. Então, mas você e eu precisamos declarar isso para o Pai. Pai, me ajuda aqui, eu não estou produzindo como eu deveria produzir. Talvez é um parasita tão pequenininho que você ainda não notou. Talvez é uma lesma espiritual, talvez é um caramujo espiritual, talvez é uma largata espiritual que está atacando a sua vinha e você não conseguiu identificar. E lembre-se que o Pai tem você como um jardim fechado, como, sabe, uma flor, sabe, no seu pomar. Então precisamos atentar para essa verdade, para essa realidade, em todos os aspectos da nossa vida. Então reconhecer a nossa imperfeição, a nossa incapacidade de frutificar como deveríamos estar frutificando. Quando o diabo ver você se quebrantando na presença do Pai, clamando por essa total dependência, clamando por o auxílio que vem do Pai, ele sabe que você pode se transformar numa dinamite, numa bomba na mão do Pai. A terceira pessoa, já acabamos de falar, são os guerreiros espirituais. São pessoas que estão passando um perrengue, mas elas se dobram aos momentos de intercessão, de oração, clamando pela presença do Pai, buscando essa intimidade, essa linha direta com o Pai, porque são pessoas que se preocupam com a vigilância. E não só pela sua vida, não só pela sua casa, mas pelo corpo do Mashiach, pela Querrilá do Mashiach. E a quarta pessoa, irmão, que o diabo não pode prevalecer, são pessoas que desenvolvem relacionamentos profundos com Yahushua Mashiach. Aqueles que faz questão de quer que onde vá, quer que onde esteja, que Yahushua seja a sua companhia fundamental. São pessoas que na sua simplicidade, são pessoas que na sua pequenez, mas tem alegrado o coração do Pai por ser simples, porque é o Pai que faz, é o Pai que realiza. Shaul escreve uma carta dizendo que tanto operar como efetuar pertence o nosso Abba Pai. É Ele. Mas Ele quer que nós reconhecemos essas limitações, Ele quer que nós reconhecemos esse nosso lado vulnerável, esse lado muitas das vezes fragilizado.
E aí as pessoas vestem a roupagem da preocupação do arrebatamento e esquecem dos detalhes que precisamos em todo momento estarmos examinando, estarmos vendo, estarmos, sabe, ali consciente. Quem desprezará o dia das coisas pequenas? Não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. A Escritura é bem clara quando diz que nós nessa matéria somos muito vulneráveis e em todo momento precisamos estar buscando essa graça, esse favor imerecido, para que o Pai trabalhe na nossa vida, nos molde de uma maneira sobrenatural. Então, se nós nos comportarmos aqui como essas 4 pessoas que nós evidenciamos aqui, através da sua vida, através da sua trajetória, o diabo não vai prevalecer contra a sua vida. Você pode até estar passando por um momento difícil aí, meu irmão. Você pode até estar passando por um momento aí meio complicado, minha irmã. Mas se você procede dentro desse conceito aqui, reconhece que é uma pecadora humilde, que o Pai é poderoso através de Alcha para te restaurar, para te renovar. Assim Ele faz. Se você é um indivíduo, né? Se nós, cada um de nós somos indivíduos que reconhecemos as nossas pendências, as nossas imperfeições, as nossas limitações, olhando para dentro de cada um e falando: Pai, eu não posso, mas se tu me capacitar, eu posso sim, eu posso. Quantos personagens das Escrituras que se colocaram assim, quando achavam que estavam prontos, eles eram reprovados. Lembra daquela passagem de Pedro? Lembra? Quando o Yahshua estava caminhando e falou: olha, eu preciso chegar até em Al-Shalom. E aí Pedro falou: não, de maneira nenhuma tu pode estar lá. Eu não vou deixar isso. Eu estou pronto até morrer, se for o caso. E aí Alcha lá na frente, né, irmãos? De 2 passagens paralelas. Uma ele repreende, que vê que é Satanás falando na boca de Quefas, e outro lá na frente. Ele: não, eu estou pronto até morrer, se for o caso. E Alcha falou para ele: olha, vai acontecer isso e isso. O galo vai cantar e você vai me negar. Então, quando a pessoa se coloca como capacitado, como pronto, quebra a cara. Mas lá na frente, depois que ele se quebrantou, que ele viu que ele não era nada, que ele viu que ele precisava ser realmente sim capacitado, quando ele declarou que ele era pecador, mas arrependido, quando ele entendeu que ele precisava fazer igual o Yahshua estava fazendo, não dormir, mas orar, clamar, estar atento, revestir-se de toda a armadura, quando ele começou a entender essas coisas lá na frente, Yahshua chamou ele e perguntou: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E você sabe qual é o resultado da fala final dele. E ele vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas. Por quê, irmãos? Agora ele está capacitado. Agora ele entendeu que as coisas pequenas, coisas mínimas, é importante para a soma de um crescimento espiritual. É importante para a provação, sabe? Final. Então não despreze o dia das coisas pequenas, aquelas coisas que a gente vai passando batido e o diabo muitas das vezes só aparecer: não é nada não, vai embora. Foca só no arrebatamento, mas não foque nas tuas vestes. Como nós falamos, ninguém bota uma roupa, irmãos. Ninguém bota uma roupa na véspera de uma festa ou de uma núpcia. A roupa é colocada no dia, porque se você colocar antes, você corre o risco de rasgar, de sujar. Mas é uma responsabilidade de cada um de nós prepararmos as vestes. As vestes têm que estar preparadas para naquele grande dia, na hora. Vai falar: é agora. E aí você colocar aquelas vestes que você batalhou, que você, sabe, trabalhou em cima daquilo. É no dia que você vai colocar a roupa, a festa, a vestidura da núpcia, para ter um encontro com Yahshua. Enquanto isso, a responsabilidade de manter esse jardim vivo, esse jardim perfumado, esse jardim cheiroso, que segundo as Escrituras ele nos relata aqui, é minha e sua. Nós precisamos manter esse jardim em segurança, esse jardim cheiroso, como ele vai falar aqui nas Escrituras aqui, ó, que esse jardim ele precisa perfumar o aroma agradável que o Pai quer que cada um de nós, em todo dia, né, ele venha perto de cada um de nós e venha
sentir esse aroma desse perfume agradável aprovado por Ele. Então quero terminar minha fala dizendo, irmãos, pegamos esses 4 conselhos: quebrantamento, total dependência do nosso Abba Pai. Façamos isso todos os dias, independente da situação, das crises que muitas das vezes nós estamos passando. E possamos ser firmes e constantes na nossa oração, que possamos estar perseverando, que possamos estar clamando, atentos nessa hora. Agora, afinal, é hora de redobrarmos, triplicarmos, quadriplicarmos a nossa vigilância. Não apenas com medo de ficar para trás, não apenas, em todo momento estar voltado só para o arrebatamento, não. O Pai quer que nós também tenhamos uma vida na sua presença, uma vida de quebrantamento. E o arrebatamento, irmãos, vai ser só a cereja no bolo daqueles que o Pai já separou, daquele que o Pai já predestinou desde a fundação dos tempos. As pessoas que vão subir no rapto da noiva, na Kehilah de Alcha, essas pessoas o Pai já sabe quem são. O Pai quer que eu, como membro da Kehilah de Alcha, eu olho para as Escrituras, pego os conselhos das Escrituras, coloco em evidência na minha vida, nessas últimas horas que me restam, irmãos, para me ter aprovação, para você ter aprovação do nosso Pai. Então reconheçamos em todo tempo que nós somos pessoas pecadores, mas dentro de nós nutre a humildade para você estar chorando lá aos pés do Pai. Que você também possa em todo momento estar reconhecendo que você e eu não somos capazes de nada, se assim o Pai não nos capacitar. Se assim o Pai não nos ajudar, irmão. Tudo que eu faço, tudo que você faz, sem que muitas das vezes a gente perceba, é com a ajuda do nosso Abba Pai. Porque muitas das vezes nós não temos essa destreza, não temos essa habilidade para executar situações. Aí o Pai vai lá e nos ajuda. E a glória, a honra e o louvor vai para Ele. Mas a gente também tem que ter a humildade de reconhecer isso, que é o Pai que está nos ajudando. Não bobeie com a sua armadura. Esteja sempre orando, esteja sempre falando com o Pai. Desenvolva essa intimidade. Tenha essa liberdade para estar falando com o Pai nos momentos bons e nos momentos ruins. Nos momentos que você possa estar até passando por turbulência, mas não deixe de desenvolver esse relacionamento. E siga Yahshua. Quer que onde ele vá, quer que onde ele esteja, siga Yahshua, siga o espaço dele. Pelo tempo que a gente está aqui na terra e pela eternidade, que possamos ser uns seguidores, começando aqui na terra e terminando lá no Shamaim. Então eu quero me despedir com os irmãos, com essa fala, com essa contribuição para a edificação do corpo de Yahshua Mashiach. Quero agradecer a cada amado e a cada amado que aqui esteve junto conosco nessa comunhão, nesse momento de reflexão das Escrituras. Desejo uma noite de paz, uma noite de bênção para você e para toda a sua casa. Desejo saúde na sua matéria. Desejo que você desenvolva, sim, intimidade, relacionamento com o Pai em todo momento, quer que onde você esteja, quer que onde você vá, que você venha nutrir de toda a promessa que o Pai tem feito de geração em geração. Nós somos essa última geração, aguardando aí as promessas que assim o nosso Pai tem nos feito. Tá bom, meus amados? Obrigado pela sua companhia, de coração agradeço, forte abraço e um bom início de semana. Se você estiver na terra amanhã, lembre-se que milagres acontecem. Milagres não tem hora marcada, não tem dia, não tem ano. Milagres simplesmente acontecem. Então viva caminhando nessa terra, sempre a expectativa de milagres, 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 milagres. Porque o primeiro milagre acontece quando você abre os olhos pela manhã. Forte abraço, beijo no coração. Até o nosso próximo encontro. Fique na Shalaim Dial. Forte abraço. Tamo junto, meus amados. Obrigado pela sua companhia. Tá bom? Até o nosso próximo encontro aí, se assim o Pai nos permitir. Beijo no coração. Tamo junto.